equipes organizadas dentro Uhum. dos hospitais. Hoje em dia, a gente tem equipes organizadas. Então, falei, agora está na hora de passar o bastão, outra pessoa toca o negócio, né? E aí vai que vai. É verdade. Então vamos lá, vamos começar. Essa Vamos. turma ela é pequenininha mesmo, a gente tem uns 20 e poucos alunos, já temos 17. Uhum. E a turma da manhã, alguns vão entrar, outros vão assistir a aula gravada amanhã, que eu vou passar para eles, da turma de Ah, MO. tá ótimo. Tá bom? Tá O bom. pessoal que está aí, queria apresentar para vocês a neurologista Ana Maria Ladeira Yamada, e ela vem falar, dividir um pouco do trabalho dela conosco, como eu tinha falado na aula passada, para a gente falar principalmente das implicações neurológicas das alterações morfofuncionais de face. Então, vocês estão em plena pesquisa, né, das síndromes, que a gente está fazendo banners e a gente quer fazer informação sobre várias síndromes raras, né? Então, vocês estão bem pesquisando, então é bom que ela vai abrir um pouquinho a mente de vocês, até para vocês encontrarem novos caminhos para a pesquisa. Ana, queria te agradecer de verdade por você estar aqui Eu que conosco. agradeço a oportunidade, é sempre bom. Obrigada mesmo por ter aceitado. Seja muito bem-vinda à casa de novo, viu? Obrigada. Tá com você a palavra. Eu vou colocar meu microfone no mudo aqui para não dar interferência. Tá certo. Então, a gente vai falar aqui sobre as alterações morfofuncionais de face com as implicações neurológicas. Eu estou trabalhando atualmente no Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais da UERJ, que é na Policlínica Piquet Carneiro. A gente vai falar um pouquinho dela, desse serviço mais para frente. E nessa área, então, eu comecei a me familiarizar mais com essas alterações, porque, na verdade, elas são raras, e se você não tiver num lugar de referência, fica mais difícil de você, né, de você encontrar esses pacientes, apesar de que eu trabalho com reabilitação há 30 anos, eu trabalhava e trabalho em estimulação precoce, então, mas os pacientes bem sindrômicos, eles acabam indo para hospitais universitários e tudo mais, então acabam não ficando numa clínica que seja com poucos recursos. Então, esse aqui é o nosso roteiro, muito por cima. Então, aqui eu tenho uns autorretratos feitos por crianças. Foi solicitado às crianças, eu não sei se aquilo é um curso, mas para que elas pudessem caracterizar o que elas pensavam delas mesmas através desses autorretratos. E isso tem a ver com o quê? Com identidade. Você tem que formar a identidade. Essa identidade começa com a formação da sua autoimagem. A autoimagem ela é uma coisa muito importante para a vida, obviamente, né? Então, você precisa, primeiramente, se aceitar suas habilidades e as suas limitações, as qualidades, as imperfeições, ser aceito pelo outro, a vontade de ser aceito pelo outro, que começa pela mãe, e vai passando pelos amigos, pelos grupos, até toda a sociedade, né? Se houver problemas de autoestima, insegurança, insatisfação, tudo isso pode vir por água abaixo, né? A pessoa que não tem uma boa autoestima, ela pode ter insucessos em várias áreas da vida por uma questão de insegurança. E também, pensando aqui nos nossos pacientes, que a gente vai falar sobre os problemas de face, o bullying que muitas vezes sofrem, né? E até mesmo discriminação laboral. Vocês sabem, sendo fono, que às vezes o paciente não tem nem nada de face mais, já operou, está tudo bem, mas aí quando vai falar, tem aquela fonação, né, anasalada, e isso já pode colocar um emprego por terra. Então, muitos desses pacientes têm dificuldades cognitivas ou porque são sindrômicos ou porque não tiveram uma questão social, um apoio para se desenvolver como deveria ser.
E, além de tudo, existe o temor da hereditariedade naqueles que têm uma consciência dessa situação, né? Isso até influencia nessa coisa de querer pensar em ter filhos, como fazer e tudo mais. Por outro lado, o autorretrato. Lembrando do autorretrato, Picasso, por exemplo, tem aqui 3 autorretratos dele com 18, 25 e 90 anos. Vocês podem ver que o autorretrato dele de 90 anos é quase, né? Você nem consegue entender bem o que é aquilo. Vocês acham que ele tinha problema de autoestima? Não, nem um pouco. Se vocês forem ler sobre Picasso, ele era uma coisa maravilhosa. Então, o que acontece? Nem sempre o autorretrato traduz a realidade, pelo menos para o meu gosto, né? Mas também porque ele estava trazendo uma técnica nova, né? O cubismo e tal. Então, o conceito de beleza ele é muito pessoal. Ele varia muito da época, da cultura, da religiosidade. Apesar de simbolismo ser uma coisa muito interessante estudar o simbolismo, porque o mesmo símbolo em lugares, épocas, culturas diferentes, às vezes é a mesma coisa e aquelas culturas não se conectaram. Então, é muito interessante. Então, existem algumas coisas que se repetem. Essa coisa da proporção, da simetria, o senso de harmonia, isso existe sim uma repetição, existe até um certo padrão. Mas tudo vai do gosto pessoal, né, no conceito de beleza. Então, a gente vê aqui, naquela época, né, como a Mona Lisa sempre foi considerada um padrão de beleza maravilhoso. Aqui nós temos a menina com a pérola, que dizem que não era pérola, isso era tão grande que era vidro, mas não interessa, né? Era uma menina muito bonita. Hoje em dia, a Mona Lisa digitalizada seria o padrão de beleza dela já se modificaria. Então, as coisas mudam. No entanto, algumas coisas permanecem. Pérolas são sempre pérolas. E o conceito de beleza, como a gente falou em proporção e tudo mais, ele pode permanecer o mesmo muitas vezes. No entanto, com a época, tudo muda. Então, as coisas podem mudar completamente dependendo, né, do conceito, do entorno, né, de toda a referência. Van Gogh, por outro lado, se a gente lembrar dos autorretratos novamente, a gente vai ver que ele expressa muito aquilo que ele estava sentindo, como ele estava se vendo. A gente já tem essa noção. E o que acontece com uma pessoa que, de repente, não está bem? Ela pode prejudicar a sua própria autoimagem e chegar até as vias de fato. E aqui foi o que aconteceu, né? Ele mutilou a própria orelha, e isso demonstra o quanto que é importante a face, o quanto a face tem uma importância na aceitação do indivíduo. E o que isso tudo tem a ver com neurologia, né? O que tem a ver? A questão é essa, é que a face ela é a identidade do indivíduo, na maior parte das vezes. E para tratar isso, você precisa de todo um enfoque abrangente, você precisa de vários profissionais, é preciso que você tenha um conjunto interdisciplinar para trabalhar com esses pacientes. Então, a atuação multidisciplinar ela tem que passar da multidisciplina para a interdisciplina. É preciso haver comunicação entre os profissionais. Até mais, eu diria, em alguns casos, a gente tem uma transdisciplinaridade que depende muito de ética, né? Porque aí você vai fazer o trabalho do outro. Na estimulação precoce, a gente sempre diz que os profissionais são estimuladores. Eu trabalhava numa equipe onde a gente tinha físio, fono, TO, na mesma sala, trabalhando ao mesmo tempo com crianças até 3, 4 anos, 4 crianças. Se uma criança
que você é fono. Uma criança só quer pensar em andar, ela não quer falar nada. Você não vai estimular o andar dela porque você é fono. Ou a físio não vai estimular a fala da criança porque ela está falando mais do que andando naquele momento que ela está com ela. Então, existe essa possibilidade de transdisciplinaridade dependendo da ética, como eu estou falando, né? E a neurologia, ela é o ramo da ciência médica que trata do sistema nervoso e das suas doenças, sobretudo daquelas que não se manifestam por alterações psíquicas, as quais são fundamentalmente do foro da psiquiatria. Eu queria colocar isso aqui porque é uma questão que não é só o leigo que faz isso. Existe, é claro que você tem um contexto mental, psiquiátrico, emocional, para qualquer profissional de saúde. Na neuro, então, muito mais. Você pode ter um paciente que tem um distúrbio de comportamento por falta de vitamina. Então, é preciso ter uma avaliação clínica e neurológica para poder chegar a uma questão psiquiátrica. Mas a psiquiatria é a primeira interdisciplinaridade do neurologista. Porque a gente não tem quase, né, médicos, psiquiatras ao dispor. E é interessante como existe essa necessidade, né? Às vezes, você trabalhar com o comportamento e tudo mais, e até mesmo com a medicação. Então, há necessidade. Nessa hora, há uma transdisciplinaridade para a psiquiatria. Mas a equipe do CETAC, ela é multi e interdisciplinar. É um serviço de cirurgia plástica dentro da cirurgia plástica do Piquet Carneiro, da Piquet Carneiro, que é da UERJ. Então, quem é o chefe é o professor Henrique Sintra, um cirurgião plástico, e há outros profissionais, cirurgiões também, bucomaxilo, que é mais da odonto, né? Tem ortodontia, tem todo um trabalho de ortodontia. E aí vem a pediatria com a clínica médica, a neurologia e a otorrino. A nutrição é extremamente importante por conta dessa questão da mastigação e tudo mais, do ganho de peso dessas crianças para a cirurgia. Então, na verdade, quem atende lá em fono, físio e psicologia tem um enfoque muito cirúrgico. Os pacientes sindrômicos, eles apresentam muitas vezes problemas de aprendizado e tudo mais. E isso não pode ser tratado no CETAC. A gente não tem quantidade, não tem equipe para dar conta de também esse lado. Lá a Fono, por exemplo, trabalha muito no pré e no pós-operatório. Mas esses pacientes são acompanhados da barriga, que muitas vezes há um contato desde que a mãe está grávida, até os 18 anos, pelo menos. Nós temos até pacientes adultos que vêm com fenda para operar, que nunca foram operados. Tem gente, seria para ser do estado do Rio de Janeiro, mas outro dia eu atendi um paciente de Macapá. Então, são coisas que a necessidade é tão grande, né, que o paciente vai para onde pode ser atendido. A psicopedagogia, então, por isso, também não atende essa parte de aprendizado. Nós temos uma psicopedagoga, mas ela tem um setor de recreação que dá um apoio às crianças quando estão esperando a consulta. Então, na hora que está esperando a consulta, vai passando por ela. A equipe, ela é tão importante num serviço como esse, que além do serviço social, até mesmo o pessoal do administrativo está inserido nessa equipe realmente. Eles conhecem os pacientes pelo nome, eles sabem de particularidades até para poder agendar uma consulta extra. E outra coisa, aquilo não parece um serviço público, porque as pessoas se falam sobre o paciente qualquer dia, até feriado, ainda mais com essa questão de parto. A fono muitas vezes acompanha e vai pegar a criança lá no dia que nasceu, né? Então, é uma coisa que é muito legal, realmente é um trabalho gratificante. Eu deveria ser geneticista também, né? Porque eu vou te contar,
há necessidade de um geneticista. Eu estava lendo sobre isso, as equipes na Europa, elas têm um geneticista. O Bauru não tem neurologista, tem neurocirurgião, óbvio. Neurocirurgia é mais interessante ainda. Mas aqui, a neurocirurgia, a bucomaxilo, tem alguns fazendo bucomaxilo, não, cabeça e pescoço, estão fazendo cabeça e pescoço. Mas quando precisa mesmo, aí vai para o UERJ, vai para o Pedro Ernesto, vai para outros hospitais, e aí eles trabalham também em conjunto, mas não é uma coisa que a gente possa ter só um neurocirurgião ali para isso, porque não tem demanda também a esse ponto, né? Então, nós estamos com um serviço que está caminhando e tem se expandido, né? Tem sido muito legal. E o Smile Train é uma ONG, que também é mundial e que dá um apoio muito grande, né, ao CETAC. Eu mostrei muito para eles sobre a Operação Sorriso, eu falei bastante. Então, falando de anomalias crâniofaciais, né, via de regra, elas vão pode ter uma questão só facial ou chegar a pegar o arcabouço craniano, né? Pode ser isolado ou pode ser em conjunto, né? E aí você tem várias anomalias que podem ter uma etiologia genética ou não, né? Nós temos anomalias adquiridas por traumas, por doenças várias, por questões ambientais, nós não vamos entrar nessa parte, né? Mas nós temos, apesar do foco do serviço lá ser até mesmo a fenda, porque é o que mais tem, nós temos paciente, por exemplo, que sofreu trauma por tiro, né? Por arma de fogo, na face. Então, eu tenho um paciente que é meu paciente porque ele adquiriu uma epilepsia por conta desse projétil de arma de fogo. E está lá sendo tratado com inúmeras cirurgias sequenciais. Então, a anomalia ela pode ser congênita, né, adquirida, né, por alguma infecção que aconteça durante a gestação, por medicação, etc., ou realmente genética. E essas alterações genéticas elas podem ser aleatórias, podem ser mutações aleatórias ou hereditárias. E aí temos inúmeros casos, né? A dismorfia, né, o estudo das anomalias genéticas, ela mostra que dentro dessas alterações todas, a origem desconhecida é de metade dos casos, pelo menos. Temos outras que são conhecidas, existe a alteração cromossômica conhecida, o gene mutante, ou porque teve um agente ambiental, mas, na verdade, na maior parte das vezes, é multifatorial. Então, você tem uma questão multifatorial entre 20% a 25%, e, na verdade, também esses de origem desconhecida devem aumentar muito mais essa parte multifatorial. Então, das dismorfias, nós temos inúmeras dismorfias, e essas dismorfias elas vão sendo tratadas conforme a possibilidade, né? Existe cirurgia plástica também, né? Uma coisa que vai melhorando cada vez mais e fazendo a seu tempo, porque como a criança está em desenvolvimento, a face está em desenvolvimento, ela está crescendo, existem questões que não podem ser operadas antes do tempo certo, porque senão não adianta, você opera e tudo vai se desfazer com o crescimento. É preciso, então, fazer um acompanhamento constante sobre isso, né? Então, sobre isso, nós temos pacientes de toda forma e pacientes que não são, no caso da fenda palatina mesmo, por exemplo. A fenda palatina ela aparece em vários casos diferentes. Aqui nós temos uma síndrome de Down, por exemplo. Então, dependendo, as síndromes vão variando e a gente vai tratando de cada
anomalia separadamente. Tá? Displasias e desostoses. Existem alterações que vão fazer fissuras lábio-palatinas e cranioestenoses. Existem origens diferentes para essas alterações. Dentro dessas anomalias craniofaciais, então, a gente vai falar assim muito por cima de algumas dessas aqui, para poder dar uma noção do que é o nosso trabalho lá no CETAC, né? Que é o Centro de Tratamento de Anomalias Craniofaciais. Lembrando que fissura palatina é realmente a coisa mais comum entre todas, tanto isolada quanto dentro de alguma síndrome. Depois vem as craniosinostoses e outros defeitos. Então, as fissuras lábio-palatinas, né? Ela é a formação mais comum, entre 600 nascidos vivos. É mais comum em asiáticos e ameríndios. E a prevalência ela é maior em lábio-palatais do que somente palatais. Então, é muito mais fácil e você vê, então, a questão do lábio aparecendo, né? Existem várias causas possíveis para essas fissuras lábio-palatinas, e por isso ela é multifatorial. A hereditariedade, mas uma série de outras questões que aconteçam ao longo da gestação podem, se bem que nesse caso é bem no início da gestação, podem influenciar e determinar essas alterações com essas fissuras. As fissuras elas podem ser isoladas ou sindrômicas. Então, as síndromes, que é o que a gente vai tentar falar um pouco mais aqui, elas são minoria, graças a Deus, e aí elas vão incluir uma série de outras questões. Cada síndrome vai ter, né, o seu conjunto de sinais e sintomas, com genes, que muitas vezes são também múltiplos genes, e com fatores ambientais que influenciam. Então, você vai ter fenótipos bastante variados nisso aí. Aqui não vou falar sobre isso, tá? Eu só vou querer aqui colocar essa questão do forame incisivo, porque é aqui que a gente vai fazer a divisão dessas fissuras. Então, você tem a fissura pré-foramen e pós-foramen, né? E esse é o foramenzinho que vai determinar essa nomenclatura toda. É o forame incisivo. Então, dentro da classificação de espina, você tem uma série de alterações e apresentações de fissura diferentes de um lado ou do outro. Quando é bilateral, é muito mais complicado, a fonação é mais complicada, né? E aí você também tem uma questão do crescimento da face, que eles estavam falando lá, porque mesmo operando tudo certinho, quando é bilateral, é um problema muito grande quando chega na idade adulta. Sempre pode ficar alguma coisa alterada, né, quando é bilateral. Então, a gente tem essas... Oi? Com hipocrescimento de maxila, por mais que Isso. se desenvolve bem, eu estava Você mostrando isso não para ele consegue. na aula passada, assim, que é mais complicado mesmo. E aí, então, você tem essas fissuras, que são pré-foramen, né? E as fissuras transforamen e as só pós-foramen, que são só lá atrás. Algumas, aí vem a questão da submucosa. Essa submucosa, ela às vezes não é diagnosticada e, no entanto, acaba dando problema de qualquer forma, faz uma voz anasalada, e se não tiver um pessoal muito bem
conhecedor do problema, né, que realmente dê uma atenção, não se chega a um... Você vê que a gente atende paciente adulto que vem do interior do país, né? Então, resumindo aqui, você tem as fissuras labiais, as fissuras de palato e as labiopalatinas, né? Unilaterais ou bilaterais. A fenda palpebral é o ponto de referência, né, para você fazer a diferença entre fissuras faciais e fissuras cranianas. Tá? Porque assim, muitas dessas fissuras, a gente tem as fissuras mais comuns, mas tem outras que geram uma série de problemas e estão dentro de síndromes muito maiores, com uma série de outros problemas também, né? Então, síndromes com fissuras labiopalatinas, né? A gente tem Golden Harp, Roban, Treacher-Collins, Moebius, Stickler, uma série de síndromes que aí você vai tentar trabalhar, melhorar essa situação, e o grande problema é que muita síndrome, toda síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, não é? E nem sempre elas são completas. E aí vem o problema do diagnóstico. Às vezes o diagnóstico não é feito livro, não é aquela coisa tão bonitinha, né? E isso começa a complicar bastante, porque muitas vezes você espera um prognóstico que acaba não se revelando por conta até de uma síndrome não reconhecida, né? Então, a microsomia hemifacial, que vai cursar com a síndrome de Goldenhar na sua expressão mais grave, né? Com a microsomia, alteração vertebral, alteração ocular, né? Mas, assim, a gente tem uma série de apresentações quando síndrome conjunto de sinais e sintomas, você tem variações, né? Então, esses pacientes, a gente precisa de todo um cuidado, porque você acaba, de repente, chegando até na neurocirurgia, se você se bobear, né? Então, é bem mais complicado. Você tem que fazer toda uma reconstrução. E aí entra uma outra coisa que a gente não tem lá no CETAC, que é a psicologia, né? Porque a psicologia a gente não tem, porque justamente demanda tanta coisa que a gente acaba encaminhando, né? Porque não dá para... Na nossa equipe no Gafre, a gente tinha psicologia para poder atender. Eu não me lembro de ninguém. É porque eu só vou lá uns dias na semana e a gente não se encontra. E tem mudado, tem aumentado. A nossa equipe lá está crescendo. Mas que eu me lembre, não. Bom, Entendi. então vamos lá. Eu atendi uma síndrome de Goldenhar há uns anos, nossa, que ele era muito aberto, bem pior que essas menininhas. E no caso eu tive que adaptar a válvula de fala nele, porque ele chegou para mim acho que com 3 aninhos e ele só grunhia, né? Então aí eu consegui fazer a adaptação da válvula de fala nele. E aí, a partir daí que ele foi se desenvolvendo a fala dele, a linguagem, mas era bem complicado. E ele já tinha feito dezenas de cirurgias e já tinha feito muito, porque ele era muito aberto mesmo. Ele era bem complicado o dele mesmo. E ele ainda tinha muitas cirurgias pela frente. Agora ele já está um menininho, um rapazinho já, né? Mas Pois é, tem que foi dar um muito apoio complicado, muito grande. porque ele tinha uma dificuldade de alimentação via oral, a gente conseguiu depois tirar a GTT, mas a tracostomia foi ficando, entendeu? Então, complica. Eu estava mostrando assim, essa criança de Goldenheim e eu não conseguia lembrar na outra aula o nome da síndrome. Aí você passou, eu falei,
Eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. É essa, bate o olho, foi. Ah, mas a gente ainda é difícil achar também. Muitas vezes a gente não tem tantos pacientes assim. A gente tem muitos pacientes sem diagnóstico. A gente tem sindrômico, mas não tem etiológico, né? Então tem isso também. É complicado. Aqui é a Treacher-Collins, né? A síndrome de Treacher-Collins, que foi esse paciente aqui. Eu botei aqui. Esse paciente aqui, ele levanta a bandeira do Treacher-Collins. Ele teve um filho também com Treacher-Collins, né? Então são características bem marcantes, né? E apesar de ser uma síndrome genética, ela é autossômica dominante, mas 60% é esporádica. E, no entanto, você tem pacientes que têm essa questão da família, que todos aparecem, a maioria aparece com a síndrome, né? Então, você tem achatamento de osso malar, hipoplasia, né, micrognatia, uma série de situações, e não tem envolvimento intelectual, né? Aqui é um filme, né, que foi feito por conta dessa síndrome, e esse é o ator que caracterizado e sem a maquiagem, mas que demonstra bem o drama que é dessas crianças, né, desses pacientes, viver com uma questão que chame tanto atenção, né? Ele já tinha passado por 27 cirurgias. Imagina isso. Pierre Robin. Pierre Robin é o... Como é que é o nome daquele... Noel Rosa. Noel Rosa tinha Pierre Robin, né? Ele tinha aquele queixinho. Noel Rosa Não tinha esse queixinho eu não também. sabia, não. Só que, pois é, você pode ter a sequência com problemas ou sem problemas. Pode ser só essa questão mesmo, ou então associada a outras síndromes, a outras situações, tá? Ela tem essa tríade do queixinho para baixo, pequeno, micrognatia, a glossoptose e a fissura palatina, que pode acontecer ou não. Então, são síndromes que vão estar, às vezes, associadas a uma síndrome maior, né, com mais problemas ou não. E aí tem a questão dessa apresentação de síndromes incompletas também, e que você pode ficar... o grande problema que a gente tem na neurologia é essa coisa do retardo mental, da déficit intelectual, por conta de você ter síndromes parcialmente, com apresentação parcial, e aí o paciente apresentar algo nesse sentido, né? Então, essas coisas podem vir a acontecer. Síndrome de Cruzon, por exemplo, normalmente não gera problema intelectual, mas também pode chegar a cursar, né? Ela é autossômica dominante, então é muito comum, quem tem Cruzon pode vir a ter filhos também com Cruzon, né? E apesar de ter essa frequência quase igual com uma nova mutação, também existe uma propensão a ter filhos, porque assim, mesmo que o paciente ele tenha a síndrome por uma mutação, a partir do momento que ele tem, o filho dele pode vir a ter, né? Aí ele já tem aquela conformação. Mas existe um tratamento ortocirúrgico que realmente ajuda bastante. Vê que essa menina aqui ficou de uma forma que até o exoftalmo dela conseguiu ser melhorado, mas são cirurgias bastante agressivas, né? Que mexem com a face toda. Não é fácil, não. Essa Pfeiffer, a síndrome de Pfeiffer, você tem sobreposição dessas síndromes. Então, é o mesmo gene que está acometido,
Depende da mutação, você pode ter, a síndrome vai para um lado ou vai para outro, pode ser somente um Crouzon, pode vir a ser um Pfeiffer, né? Então, dependendo disso, da apresentação somática, vai apresentar uma série de alterações maiores. Na síndrome de Pfeiffer, por exemplo, você tem aqui uma crâniosinostose, né? Que pode aparecer só nos 2 anos de vida, porque existe fontanela ainda, né? A criança tem fontanela, ainda pode aquilo tudo. Depois é que vai a crâniosinostose, é a soldadura dos ossos do crânio fora do tempo certo, né? Gerando muitas vezes até hipertensão intracraniana. Então, dependendo do caso, pode vir a ter não só uma questão morfológica, uma coisa só de estética, porque o olho vai ficar mais para fora e tudo mais, mas também pode gerar hipertensão intracraniana com consequências maiores. Aí vai depender do tempo também que o paciente fica exposto a esse regime de pressão, né? Que aí você pode gerar lesão ou não, né? Então, essa é a síndrome de Pfeiffer. Ela tem mais de um tipo, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, até mesmo a cabeça em trevo, que é uma deformidade que muitas vezes até evolui mesmo para óbito, as estruturas são muito fechadas e tudo mais. Então, assim, dentro de uma única síndrome, você já tem uma variação absurda que você pode classificar em estágios diferentes e muitas vezes fazer um diagnóstico diferencial com uma síndrome, vamos dizer, irmã, né? Que pode gerar coisas assim. Então, você pode ter, e aí nesses pacientes você vai ter realmente uma evolução intelectual também prejudicada. Na síndrome de Apert, ela tem sindactilia. Você às vezes entre Crouzon e Apert, que são mais, não tão, não no nível assim muito agressivo, você vai nas mãos para ver se existe alteração dos dedos, porque aí você vai chegar a dar um diagnóstico. O geneticista, principalmente, graças a Deus, agora tem muita gente se interessando por genética e nós estamos tendo mais geneticistas, né? Então, você tem que fazer esses diagnósticos diferenciais, né? Porque Crouzon, Pfeiffer e Apert, eles têm coisas muito em comum. Então, quando você tem a síndrome não completa, o diagnóstico não é fácil, né? Muitas vezes fica difícil, né? Então, na síndrome de Apert, você tem as alterações nas mãozinhas, né? Com sindactilia, dedos colados e tudo mais, né? Então, essa aula fica com vocês depois, né? Porque aí eu não vou ficar lendo essas coisas todas aqui. Não tem, acho que a gente tem que dar mais espaço, de repente, para falar alguma coisa do lado da neuro, né? Então, a holoprosencefalia, né? Você ter aí já é uma questão mais dentro, né, do crânio, mas você vai precisar de exames para poder avaliar isso melhor, né? E aí você tem, dentro dessas dismorfias todas, dessas alterações todas, você também vai ter algumas alterações que vão se apresentar em mais de uma síndrome, né? Então, esse que é o problema maior. Esse diagnóstico diferencial, às vezes, não é tão fácil, né? tão tranquilo de ser feito, né?
Então, alterações de formato craniano, né, eu não cheguei a colocar todas aqui, né? Você tem, por exemplo, plagiocefalia verdadeira, com crânioestenose, e a deformacional posicional, né? Por exemplo, a criança que fica numa posição dentro do útero viciosa, em que ela fica comprimida por algum motivo, ela pode vir a nascer com o crânio não simétrico. Mas muitas vezes esses casos também, eles vão melhorando com o crescimento da criança, dependendo Vai arrumando, né? é, Os meus filhos, você sabe que eu tive gêmeos, né? Então, hum, se você olhar, parecia um quebra-cabeça, assim, porque um nasceu com a cabeça pontiaguda assim, e o outro encaixado, encaixado na cabeça do outro. nossa, que desespero. É aquela coisa que a mãe olha só, a mãe acha lindo, né? Ela, ai, que lindo. Os filhos, mas olhando friamente hoje em dia, eu falava, Jesus, só a mãe vai achar essas crianças lindas mesmo. As pessoas olhavam assim, né? Porque era isso mesmo, era um buraco assim na cabeça de um e o outro estava com a cabeça torta, no jeito que eles ficaram encaixados. Eles nasceram assim, mas aquilo que foi alguns dias, a cabeça já foi arrumando. Pois é, Então, deixaram de ser um quebra-cabeça, um encaixe ali nos dois, né? Mas quando é acontece. posicional, fica mais fácil, porque muitas vezes com o crescimento natural, fechamento de fontanela, aquilo vai se ajeitando. Mas, às vezes, mesmo posicional é meio complicado, mas na maioria das vezes resolve, né? E Eu tive aí uma tem criança as... na UTI que ela parecia um foguete. Nossa, Parecia. Ela era assim, eu nunca tinha visto. E a mãe volta, e a gente macrocefalia, né? ficava assim, volta. Mas a criança parecia um foguete. Eu não sei como que ela ficou pontiaguda daquele jeito, entendeu? Mas Pois é, ficou. mas aí começa a complicar bem, quando começa a ficar Começa. muito, muito exagerado, né? Mas aqui a gente vê, ó, olhando como é que há uma diferença, né? Um achatamento aqui, né? Aqui também, aí acaba tendo um desalinhamento também dos olhos. Aqui essa criança já com o procedimento para melhorar a situação, porque às vezes há necessidade, né? Você fecha só uma sutura de um lado e aí é preciso fazer a cirurgia, né? A braquicefalia que a gente vê na síndrome de Down, né? Um achatamento aqui atrás, né? A microcefalia, que acompanha uma série de infecções, infecções congênitas, né? E aí você vê, tem pacientes que você fica um pouco na dúvida. Às vezes só o polo cefálico aqui é que fica estreito. O resto do crânio até que disfarça bem, você fica bem na dúvida. Mas tem esse polo cefálico, ele é importante. Você olhando o polo cefálico, né? E aí você tem essa microcefalia, que é uma falta de crescimento da caixa craniana por falta de estímulo do cérebro. O que não cresce é diferente da crâniosinostose. Tá? Aqui, na plagiocefalia, você tem uma sutura que fecha. Então, muitas vezes, você tem um fechamento de sutura que não permite esse cérebro crescer normalmente, porque você não tem problema no cérebro, é uma questão óssea, e aí você vai prejudicar a criança se você não fizer o tratamento cirúrgico, ele vai realmente ter problemas de desenvolvimento, porque não permite que esse cérebro cresça. Já aqui, na microcefalia, o cérebro ele empurra o osso, ele faz com que o osso, estimula o osso a crescer, porque tem cérebro crescendo tudo em conjunto, sem nenhum problema. Se esse cérebro ele é microcefálico, ele não empurra o osso e você tem o osso menor. Então, não adianta querer abrir cabeça de ninguém, se você tem que fazer exame para ver se aquilo é verdadeiro. É a mesma coisa da hidrocefalia, né? A hidrocefalia que a gente vai falar.
ela pode ser verdadeira ou não, né? Porque isso vai depender de proporção entre massa craniana e caixa craniana, tá? Então, por exemplo, na hidrocefalia, o que acontece muito, por exemplo, na mielo, que não tem nada a ver com o crânio, mas, enfim, existe toda uma comunicação aqui, né, dos ventrículos com a coluna, e se você tem isso aqui, na hora que fez e tudo mais, você descompensa e faz uma hidrocefalia, tá? Então, assim, a criança pode nascer já com a hidrocefalia ou pode descompensar quando você faz a correção, né? E aí não tem jeito, aí tem que ver como é que vai fazer, vai colocar válvula e tudo mais, porque a hidrocefalia, ela é um aumento do líquido por falta de drenagem. O que não tem é drenagem. E aí você, dificilmente, é raríssimo, eu não sei, eu não conheço, a produção excessiva de líquor. Normalmente o líquor ele fica retido por algum motivo, tá? E aí, então, você tem uma dilatação dos ventrículos, que seria o cérebro normal, e aqui o cérebro hidrocefálico, tá? E aí, obviamente, com uma hidrocefalia, dependendo da rapidez que ela se instala e de outras questões, ela vai gerar problemas maiores ou menores, né? E colocando a válvula, muitas vezes você resolve isso, tá? Então, a hidrocefalia vai depender disso. E existe a hidrocefalia verdadeira, né, onde você tem aumento da pressão desse líquor, ele não está sendo drenado, porque você tem a drenagem do líquor é feita, né, através do canal e também aqui em cima, você tem, se você não tem essa drenagem e começa a aumentar o líquor, vai gerar hipertensão intracraniana, né? Então, é preciso botar a válvula por causa disso. Mas aí você vai espremer o tecido, porque há um aumento da pressão mesmo. Já na microcefalia verdadeira, você não tendo cérebro, você vai ter um aumento desse espaço aqui, porque não tendo a massa, aumenta esse espaço, mas não é uma hidrocefalia verdadeira. A caixa craniana é pequena, você vai fazer uma tomografia e tem um ventrículo grande, mas porque não tem massa craniana. E no cérebro não tem ar, como dizia o meu professor. Ninguém tem cabeça de vento. Você tem que ter esse espaço tem que ser ocupado por alguma coisa. E aí entra o líquor. O líquor, se não tem parênquima, o líquor vai tentar manter a pressão intracraniana adequada, tá? Então, assim, você tem aqui uma cabeça aumentada, né, com um aumento também do ventrículo. E aqui seria o normal, tá? Então, você teria aqui realmente uma hidrocefalia se você olha por essa proporção. Agora, se você for olhar o parênquima, aí, se você olhar o parênquima, você vai ver se existe parênquima ou não, se esse líquor está aumentado simplesmente para manter a pressão, tá? E aí, então, aqui a hidrocefalia. E aí, o que a gente estava falando, isso é uma hidrocefalia, mas é uma hidrocefalia onde você tem um parênquima, um parênquima com espaço até, aqui, ó. Quando você tem uma hidrocefalia importante, verdadeira, empurrando o parênquima, o cérebro fica espremido, não tem nada, não tem espaço, não tem ar aqui, ó, entre o osso e o cérebro. Se existe isso, circunvolução e tudo, você tem atrofia também. E aí é uma ocupação, né, do espaço, né? Ou então, na hidrocefalia verdadeira, você ter isso tudo aqui juntinho e isso aqui aumentado também, os ventrículos aumentados. Então, tem que haver toda uma avaliação do contexto, né? Então, indo nas nossas considerações finais,
Eu vou passar um pouquinho aqui do, né? A gente tem alterações. Pode passar e o pessoal tá louco para fazer pergunta. A gente tem alterações craniofaciais, alterações. Meu Deus. Eu não sei o que eu escrevi aqui, que eu estou com um negócio na frente, mas, enfim, o prejuízo. Ah, tá. Morfofuncionais, que seria a hidro e tal. E no final você vai ter um prejuízo psicossocial também, né? Então, a criança escondendo a boca, lá, o lábio dela, leporino, porque ela se sente inadequada, né? Então, você tem alterações estéticas e psicológicas, morfológicas, alterações de alinhamento da dentição e alterações funcionais as mais variadas possíveis, né? Então, você vai ter interferência na respiração, né? Por conta dessa questão, muitas vezes até anatômica mesmo, você tem uma hipoplasia, né? Uma hipoplasia da face, né, inferior. O aparelho, a mastigação e a deglutição podem ficar, né, completamente prejudicados por causa dessas alterações. A fala nem se fala, né, por conta da interferência tanto da parte auditiva, da tuba auditiva e tudo mais, e mais ainda também dessa questão aí da fenda, né? E você vai ter, vocês sabem muito mais do que eu, né, de disartria e insuficiência velofaríngea, incompetência e insuficiência, né? Isso aí vocês estão sabendo, né? Alterações na visão, né? Pode ter prejuízo conforme a síndrome, você pode chegar a ter isso também por conta da conformação, né? A pressão intracraniana pode chegar a sofrer, e aí você pode ter somente uma irritabilidade e pode chegar ao coma, à morte também, né? Uma pressão intracraniana elevada demais. E aí, então, dentro dessas questões morfofuncionais de face, a gente vai ter complicações neurológicas, por conta de você ter abscessos, fístulas licóricas também, né? Outras questões que vão mexer com fazer estrabismo, que vão fazer convulsão, que vão até permitir uma contaminação e fazer meningite, né? Então, as complicações neurológicas elas vão se somando dependendo de como é esse arcabouço, de como também tem sido conduzido esse paciente, né? Então, dentro da reabilitação com o paciente neurológico, a gente tem alguns obstáculos do tratamento. Primeira coisa, acho que é o preconceito, né? Você tem, muitas vezes, um preconceito grande, o próprio paciente, a própria família, todos, e aí vai. Se as pessoas não se aceitam, como as outras pessoas vão aceitar, não é verdade? Quantas Então, famílias se escondem, né? Quantas famílias se pois escondem. Semana passada eu mostrei para eles uma paciente que ela foi tratada como escrava até os 23 anos. Ela era criada numa família, ela limpava, fazia tudo, mas ela não podia sair na sala. Se tivesse visita, ela não podia sair. Ela foi literalmente, ela era alimentada como escrava até os 23 anos. Você entendeu? nossa senhora. E aí ela deu um depoimento muito forte de ouvir, assim, sabe? Muito forte. Ela só conseguiu fazer a cirurgia com 24 anos. E a filhinha dela nasceu com fenda bilateral também, entendeu? Então, para ela, imagina aquele peso. E ela quis falar, ela quis dar a mensagem, porque ela falava assim: não deixem os seus filhos passarem o que eu passei, não deixem, né? Então, foi uma mensagem muito importante a dela e com uma dificuldade da gente entender, porque ela tem uma incompetência velofaringe gigantesca. E então, a voz muito anasalada, uma ressonância bem prejudicada, mas ela fez questão de falar, sabe? Ela queria falar, eu via que ela estava se esforçando, articulando, e ela falava: mostra essa mensagem para as pessoas, elas não podem deixar de operar os seus filhos.
Então, a gente Pois não tem é. noção do que as pessoas passam, porque é mais que preconceito. Ela foi a segunda pessoa que eu vi que era escondida de virar quase uma escrava, né? Muito triste. E a fenda bilateral, ela tem um prognóstico, infelizmente, mais reservado, né? Então, é preciso, inclusive, convencer o paciente de que foi feito o possível e no tempo certo, porque muitas vezes eles não têm muita paciência, é natural, né? Então, Imagina tudo ela isso atrapalha bastante. aos 23 anos. Imagina ela que não. Depois eu te passo o link do depoimento dela. Você conseguir ouvir. Eu acredito Nossa, que você vai conseguir perceber. Mas é bem triste mesmo. é. Então, a gente aqui, é o quadro mental do paciente. Existe o retardo mental e a demência. A demência é você perder aquilo que você já conseguiu. Então, se você tem um desenvolvimento X, mesmo uma criança pode demenciar. Todo mundo associa ao idoso. Mas a partir do momento que ela perde aquilo que ela conseguiu, onde ela se desenvolveu, ela já falava e tudo mais, e perde isso, essa capacidade, o significado das coisas, ela está demenciando, ela não tem retardo mental. O retardo mental, ele não vai à frente, ele é uma condição de início, ele já não tem aquela capacidade, ele tem aquela dificuldade, né? Então, ver isso, porque o paciente que tem uma pressão intracraniana aumentada, ele pode vir a demenciar. Ele não vai ter o resultado clínico vai ser o mesmo se for uma criança, né? Vai ficar com um retardo mental, mas não é um retardo mental verdadeiro. Então, isso tem uma diferença no resgate também de você trabalhar o paciente, porque quando o paciente tem uma coisa que ele está perdendo, mas que ele tem uma base que existia, que funcionava, você pode ter muito mais resposta. Você não sabe o quanto você tem que tentar, porque você não sabe o que você vai receber. Até mesmo no retardo mental também, porque é uma criança em desenvolvimento. Mas aí você já tem uma noção de que existe, vai haver um limite, vai chegar uma hora em que realmente a coisa vai ficar mais difícil. E no caso de alguém que perde alguma coisa, você não sabe o quanto de células ali no meio que estão íntegras. Isso eu estou falando de forma geral, né? Há células comprometidas e outras normais, e a neuroplasticidade é muito importante, né? Você tem que estimular a neuroplasticidade. A criança com hiperatividade, né? Trabalhar uma criança com hiperatividade não é mole, né? As disfasias, né? O paciente não conseguir se comunicar, não entender, ou não conseguir se fazer entender, e a depressão, que todo mundo acha que é besteira, mas que nesses casos, então, é primordial, né? É difícil não haver uma facilidade para cair em depressão diante de todos os desafios que existem, né, dentro e principalmente das questões, né, faciais. Dor no pós-operatório, né, você estimular o paciente a fazer exercícios, a aderência do cuidador, porque não dá para fazer só terapia, né, na hora da terapia, tem que aprender a fazer coisa em casa, senão você não tem a mesma evolução, fora a nossa política de saúde, que até tem as suas pérolas por aí, mas, de forma geral, é um problema muito grande, né, para poder evoluir. E lembrar que, voltando ao autorretrato, né, que a Frida Kahlo não era propriamente uma mulher bonita. Ela tinha seus problemas, ela tinha problemas de várias ordens, e, no entanto, ela, sabe, ela se bastava, vamos dizer assim. Quer dizer, a atitude é tudo. E é isso que a gente precisa estimular nesses pacientes, nos nossos pacientes, na vida, em todo mundo, mas nesses pacientes principalmente, né? Porque, assim, se você tiver uma posição positiva e fazer com que a família tenha também uma posição
é favorável, né? Principalmente a mãe, né? Porque no caso da criança, o modo de encarar as coisas vai ser completamente diferente. O resultado, com certeza, vai ser muito mais favorável também. Então, se a Frida fosse atualmente, ela estaria aí fazendo os blogs dela e tudo mais, né? Porque não tinha que falar o nome todo dela para saber alguma coisa. Bastava dizer Frida. Hoje em dia você fala Frida, quem que não lembra de Frida Kahlo? Não é verdade? Então é isso. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada mesmo, que legal, olha, parece que assim, a gente até combinou, né, o que a gente ia falar um pouco, mas assim, você veio falar exatamente o que a gente está desenvolvendo agora, daqui para frente, que são as síndromes, né? Então, foi assim, perfeito, perfeito, que eles estão fazendo esses trabalhos, então foi realmente bem legal. Tinha umas alunas, a Val, que queria fazer uma pergunta. Ela pode fazer? Pode. Se eu souber responder, porque tem muita coisa que eu sou muito nova ainda nesse pedaço. Oi, boa noite, Ana. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, e você? Tudo jóia. Você falou a questão da genética, que seria importante, né, ter uma pessoa, uma geneticista na equipe. Na equipe, E eu queria que você falasse se tem algum estudo em relação a essa parte de genética para a gente saber antes, né, assim, se a pessoa vai ter um filho com esse tipo de problema. Tem algum estudo nessa área? Olha, eu vou te falar o que eu acho. Eu não tenho assim uma coisa fechada, mas é o seguinte: o número de condições genéticas ela só tem se expandido cada vez mais. Então, tem se descoberto genes responsáveis por determinadas coisas e tudo mais, porque a gente tem o diagnóstico fenotípico, né? Agora, o genético são outros 500. Então, assim, para algumas doenças, para algumas condições, existe uma possibilidade de você fazer um estudo e descobrir a proporção que você possa ter um paciente, um filho com aquela determinada alteração. Mas, de forma geral, é muito difícil, porque, como a gente viu lá na frente, as questões multifatoriais são muito maiores, são muito mais frequentes. Então, esse determinismo genético ele vai até um certo ponto, dependendo do problema, e passa também pela questão de toda a gestação, de tudo que a gestante se expõe, né? Mesmo sem querer. Então, vai depender da doença. Você vai ter que ir atrás, dependendo da doença. Algumas coisas já existem, mas para outras é uma completa surpresa, até porque você tem, por exemplo, Cruzon. Cruzon, como falou ali, 50% é aleatório, pode haver uma mutação. Então, existem algumas que podem realmente te dar uma noção. Cruzon tem uma possibilidade muito grande. Outras não, outras você fica no escuro ainda. Não sei se eu te respondi. Sim. Uma última pergunta seria a questão da válvula. No caso da hidrocefalia, qual seria assim, a idade, né, mais indicada para estar colocando essa válvula? Não tem idade, é clínica. É clínica, vai depender da hipertensão intracraniana, tá? Depende de como a criança, do que está acontecendo em relação àquela pressão intracraniana. Porque
Você não pode manter um regime de hipertensão intracraniana muito grande, muito tempo, porque isso pode gerar lesão mesmo do cérebro. Então, você coloca a válvula, aí existem vários tipos de válvula. Já existe muita variação de válvula. Eu nem sei te dizer isso assim, quer dizer, teria que ser um neurocirurgião para poder te colocar essas coisas, mas existem não só as válvulas, como a drenagem dessas válvulas. Existe drenagem, alta drenagem, média e baixa. Então, a válvula, quando ela é necessária, não tem idade. Tá, muito obrigada, viu? Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Então, todos com vergonha? Aí, Val, só você mesmo, hein? Ninguém quer perguntar nada, pessoal? Só rindo vocês, né? Ótimo. Mas, Ana, realmente foi muito, muito bacana. Eu conheço parte das meninas aí do CETAC, e eu vi que você também trabalha na Associação Vicente Moretti, né? Eu gosto muito, conheço muito ela. E lá eles também têm equipe, assim, formada, tem fono. Quando eu Lá entrei... tem muitos voluntários, eu conheço um pouco da associação. Lá é muito restrito e está pior ainda, infelizmente. Eu estou lá mais no amor agora, porque já tem 31 anos que eu estou lá, né? Então, assim, quando eu entrei, foi para estimulação precoce. Tanto que eu atendi a criança só até 4 anos, primeira vez. Assim, a criança entra para mim até 4 anos, e depois eu acompanho até 15 anos e passo para uma outra pessoa. Só que, atualmente, eu já estou atendendo até 8. Está entrando até 8 anos, porque a demanda estava grande. E o setor de estimulação precoce tinha até hidroterapia. Chegou a ter hidroterapia. Nossa, era muito legal. Muito bem do serviço. Mas agora caiu bastante o atendimento, porque as pessoas foram aposentando, foram saindo, e eles não foram repondo. Então, o serviço não dá conta. E outra coisa, infelizmente, a gente tem o SUS e como é que é o nome daquele negócio para marcar consulta, gente? Eu esqueci. CISREG? O CISREG é uma tristeza. Esse negócio escangalhou a nossa vida, né, não, Ana? Escangalhou, completamente. Porque antigamente o paciente ia para lá e a gente ficava assim, fulana, posso mandar ele para você? Não sei o quê. Eu tinha discussão de caso. Primeiro, todo mês eu passava um dia dentro da estimulação sentada no tatame. A gente atendia as mães, atendia as crianças e devolvia, a mãe entrava e eu falava com a mãe ao mesmo tempo que as terapeutas e devolvia a criança. Então, sempre dava para fazer alguma coisa que me escapava fazendo uma consulta que era uma vez na vida, outra na morte. Porque o terapeuta vê as crianças toda semana, mas a gente não. Aí a gente atendia assim. Hoje em dia, o CISREG faz com que alguém faça fisioterapia em Niterói. Eu tive esse caso, lá é Bangu. A fono em Bangu, a FIS em Niterói. E mais a TO não sei aonde, porque onde saiu vaga. O sistema saiu vaga. Não dá, porque você não pode mais encaminhar, tia, fulano, atende fulano. Não pode, tem que passar pelo CISREG. E o pior é que, às vezes, vai para alguns setores que não tem aquela especialidade. Que não tem. Eu fico tão nervosa, porque eu ali no hospital falava, olha, eu via o paciente falar, cara, preciso com você no otorrino. Eu batia lá na sala do meu amigo do otorrino, do lado, falava, você tem como ver para mim? Bota ela aí, botava, eu ia pelo SUS, tudo, mas colocava, falava, olha, vira ali, vem encaminhado para a fono, não, a físio ali, à esquerda, vai para lá. Então, agora não. O que me dá tristeza é que às vezes eles colocam assim, ó,
A pessoa estava com um túnel do carpo e veio encaminhada para mim. Eu falei, meu Deus, mas é para físio. E eu falo, se eu fosse antes, eu ia falar, vira primeiro à direita e já está lá. Não, sabe o que eu vou ter que fazer? Que ela não é elegível para mim. E a pessoa volta para o fim da fila. Isso que está acontecendo é desumano. O que eu percebi é que eles estão fazendo isso, eles mandam para qualquer vaga. Porque aí você não tem número de espera. Quando você vai ver a fila de espera, é pequena. Porque joga para qualquer um, você entendeu? Bom, então, lá, número, né? Lá ainda tem. Eu já peguei um paciente, e o pior é isso, lá é um lugar de reabilitação na Moretti, e o SUS está me mandando paciente que bateu com a cabeça 1 ano atrás. Porque bateu com a cabeça, entendeu? Criança, mas bateu com a cabeça. Quer dizer, não tem nada a ver. Eu fiz 2 cartas falando que aquilo era um serviço de reabilitação, não sei o quê. Não adianta, entendeu? Tá assim. Não adianta, Você porque perde, sabe? quem está Perde na ponta a motivação. fazendo não sabe. Eu acho literalmente que o CISREG, a ideia, quando vi, parecia linda, mas na realidade virou uma maquiagem de números e eu acho que prejudicou muito mais. Eu cheguei a brigar com a equipe do CISREG lá no hospital, né? Porque eles falaram que a gente podia fazer só 10 sessões, depois eu tinha que dar alta e pôr a criança de novo no fim da fila. E eu falei que eu não ia fazer, que eles me processassem, que eles me demitissem, que eles fizessem o que eles queriam. Porque eu tinha um ambulatório de RET. Vou pegar uma criança com síndrome de RET e pôr no fim da fila? Quando voltar, já faleceu. Não vou dar alta. Então, vocês vão ter que me processar, me demitir, justificar. Pode fazer. Eu briguei com o pessoal do CISREG feio. O diretor do hospital olhava para mim e eu briguei. Eu falei, eu não vou dar alta. Não adianta ficar me chamando, me pressionando, porque eles me chamaram para me pressionar quando não dava alta para as crianças que não tinham condições. Entendeu? Eu tinha um ambulatório, era um dia todo só de RET. Eu não vou fazer isso com essas crianças. Como? Entendeu? Então, assim, é desumano, mas às vezes a gente tem que peitar eles. Só que, infelizmente, é difícil. O sistema dificultou a nossa vida, não foi, Ana? É bom que eu falei disso com eles, e aí você está com a mesma fala que eu. Tá impossível trabalhar, impossível. Agora, eu não sei que no CETAC ainda é assim, é uma ilha. Porque a gente lá encaminha e as pessoas tem que ficar dentro desse CETAC, né? Só que só pode ir para lá quem tem anomalia craniofacial. Né? O problema é que às vezes já operou, já não tem mais nada para fazer e não quer. Eu não dou alta nunca, gente. Vão querer que a neuro dê alta? O paciente tomando remédio? Não tem como dar alta, não tem. Não tem como, não pode ser por mim. É complicado. Em algumas doenças a gente não tem como dar alta. Eu vou dar alta para uma criança com distrofia que você vai piorando. Ela vai precisar cada vez mais de mim. Então, não tem o que fazer, a gente tem que ficar com a criança, né? Então, é algo a gente pensar e exigir. Mas se bem que a política hoje em dia está tão... a gente não sabe nem o que faz, para onde que corre, como que resolve, né? Mas é uma coisa que eu acho que a gente tinha que lutar para poder ajudar essas pessoas, né? Porque a gente vê a realidade. Ana, minha querida, muito obrigada mesmo por estar aqui, por contribuir, por trazer essa fala maravilhosa. Eu queria ter entrado mais no lado da hidrocefalia, da epilepsia e tudo mais, mas eu acho que não ia dar, ia ficar muito grande, né? Olha, mas foi ótimo, né, pessoal? Foi realmente assim, casou com as nossas aulas, com o que a gente tem falado. Então, foi perfeito, foi perfeito. Então, agradeço muito. O pessoal no chat só está escrevendo coisa boa para você aqui, né? Está agradecendo. Obrigada mesmo. Então, pessoal, depois você me mostra, me passa a aula, tudo. Pode deixar que eu passo o link para você dar aula. Eu estou perdida aqui, eu não vi chat nenhum. Você não viu o chat? O pessoal está falando parabéns, obrigada pela aula. Obrigada. Ela está colocando aqui do ladinho as mensagens. Então, fica com Deus. Pode deixar, eu vou salvar a aula, eu subo ela para o link do YouTube e te mando, tá bom? Tá ótimo, então.
Tá ótimo. Muito Pessoal, obrigada, viu? Tchau, tchau, beijos, gente. fiquem com Prazer. Deus, tá bom? Tchau. Tchau.